E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Esse vídeo aqui não vai ter muita edição, não vai ter intro, nada do tipo, porque é um vídeo mais sério. Na verdade, eu nem gosto de falar sobre esses assuntos, vocês vão perceber no meu canal que eu não falo muito quando tem esse tipo de exposed, porque é muito horrível, não é legal de falar, traz uma vibe ruim. Vocês talvez tenham percebido que ultimamente eu tenho trazido vídeos mais divertidos, tentado trazer sketches, coisas mais legais, porque querendo ou não, meu papel aqui é entreter vocês, deixar vocês alegres, pelo menos é o que eu quero com o meu canal, né? Só que esse assunto é extremamente sério, então acho que é necessário falar sobre isso, porque tá passando dos limites em vários aspectos e eu não consigo simplesmente deixar passar dessa vez. O Bars levou um Exposed, então a gente vai primeiro falar sobre o que aconteceu no Exposed, qual que foram as provas que foram trazidas, e aí eu vou falar um pouco do que eu sei por debaixo dos panos e conversas que eu tive com pessoas envolvidas nesse caso. Teve uma conta feita no Twitter, acho que é Exposed Bars o nome da conta, em que eles liberaram uma série de prints, uma pequena gravação de tela e uma série de prints meio que tirados ali fora de contextos, mas que dá pra ter uma noção do que ele tava falando, que foi considerado errado pelas pessoas que fizeram esse exposed. Mas vamos ver do que se trata afinal. Primeiro a gente tem ali uma gravação de tela que parece ser mais real do que o resto, né? Porque realmente dá pra ver exatamente o que aconteceu do início até onde o problema ocorreu, e ali mostra que realmente era o perfil do Bars. Então nessa a gente pode até acreditar, até porque eu conversei com ele e ele mesmo admitiu que isso aconteceu. Diz ele ter sido uma piada infeliz, uma brincadeira de mau gosto. Então beleza, o próprio Bars admitiu essa daqui, vamos ver o que mais aparece nessa exposed dele. O problema é que logo depois disso aparece uma sequência de prints cortados, onde tem só algumas mensagens, não tem o contexto da conversa. Então fica difícil da gente dizer sobre o que era a conversa, com quem ele tava falando, se era a mesma menina que tinha 13 anos ou se era uma conversa com uma outra garota. A conta diz ser tudo da mesma menina, mas o Bars diz que nem tudo é da mesma pessoa, ou seja, muito mal elaborado, né? Ali ele diz assim: quando vai me mandar uma da sua barriguinha maravilhosa? Eu quero ver você agora então. Essa é uma das partes. Vamos ver a próxima. Aí tem essa aqui, tão linda com depressão, Titi. Não entendi porque isso tá no Exposed. Como você quer se você não fez o principal ainda? Grrr. Aí a garota pergunta, como assim o principal? Ele responde, foto da raba. Outra sequência de mensagens dele. Você é muito linda, garota. Quero saber quando chega as exclusivas. Nha. Segundo ele é nha que fala, não nha. Como se fizesse muita diferença. Sério, eu gamo demais nesse seu cabelo. Quero umas fotos pra mim, hein? Me sentir especial. Tô deitado aqui descansando um pouco. Me diz, pra mim você cobra quanto pra mostrar a raba? Você demonstra bastante interesse por mim. Eu gosto disso. Não continua, senão eu posso me apaixonar. Queria que você bagunçasse o meu lençol aqui. O que você acha? Você é muito linda, garota. Quero saber quando chega as exclusivas. Nhã. Ontem. Deve tá fofinha. Manda uma foto de você deitada pra eu ter alguma coisa pra falar. KKKK. Adorei suas últimas fotos, sua linda. Aí ela diz, eu tirei as fotos ontem. E ele fala, ficou 10. Falta só uma top pra mim. Ela fala, kkkk. E ele responde, raba? Aí o Bar se pronunciou no Twitter. Um dos argumentos dele, que todo mundo tava tirando sarro, é que ele disse ser uma pessoa sarcástica, sabe? Que às vezes o que ele disse pode ter sido tirado de contexto. Eu não sei em que contexto é plausível você falar pra uma garota de 13 anos te enviar uma foto da raba dela. O problema desse exposed é que a maior parte dessas conversas estão cortadas. Então é difícil dizer se era a mesma conversa com a mesma garota ou se eram conversas com outras garotas, sabe Deus em que situação. Porque se ele pede a foto da raba pra uma garota maior de idade com quem ele tem intimidade, não vejo o problema nisso. Mas se ele pede pra uma garotinha nova, não tem contexto que explique. Ela podia estar pulando no colo dele, ele não pode fazer isso. Isso é um crime, entendem? Ah, mas a menina também deu corda, a menina queria. Isso não é argumento. Sabe aquela coisa do, não tinha ninguém lá, o celular tava na mesa, então eu peguei? Você tem que repudiar esse tipo de situação, não importa. Se a menina chega e fala assim, eu quero você, eu te amo, não sei o quê, a sua resposta tem que ser, garota, cadê teu pai e tua mãe? E não, ai, meu Deus, ela me provocou. Ai, meus hormônios. Porra, uma pessoa de 20 anos na cara. Mas ok, o tio Gin, ele conseguiu uma call pra gente com o Bars e a gente foi conversar com ele. Pra quem tiver interessado na conversa, eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês conferirem como foi. O que mais me incomodou em tudo isso é que eu fiz uma pergunta muito simples. Você fez ou não fez isso? A
resposta pra essa pergunta tem que ser sim, eu fiz ou não, eu não fiz. E não mas veja bem, essas situações, é complicado, é isso e aquilo. Não, se alguém acusa você de um crime ou pergunta se você cometeu o crime, a resposta tem que ser clara e direta. Quando você não tem nada a temer, você não tem o que justificar. Você simplesmente chega e fala, não, eu não fiz isso. Não, eu nunca fiz isso. O que aparenta ser o caso é que ele não tem essas fotos e nem trocou essas fotos com nenhuma dessas garotas. Apenas as piadinhas sem noção foram feitas, mas não passou disso. Pelo menos é o que a gente sabe até o momento. Nessa conversa, o Bars disse que ele não tinha nenhuma intenção real com nenhuma dessas garotas. Que talvez ele tenha dito ali zoando no momento, tentando tirar um sarro, fazer uma piadinha e tal, mas que ele não tinha uma intenção de realmente ter alguma coisa com elas. Também, segundo ele não sabia a idade das garotas e quando ele descobriu, ele parou de falar com elas. Não tem essa. Eu não sabia a idade da garota. Isso não é argumento, gente, pelo amor de Deus. Ele deveria imaginar a possibilidade dela ser menor de idade. A menina usa foto de anime no Avatar. Ou seja, tudo apontava pra possibilidade gigantesca dela não ter, pelo menos não ter 18 anos. Então, é uma obrigação da pessoa que é adulta, antes de começar a pedir foto íntima, antes de começar a flertar, antes de começar a falar as coisas, chegar e perguntar a idade de quem ela tá tentando ter intimidade. Se vai tentar ter alguma coisa com ela, você deveria, pelo menos, perguntar a idade dela. Conversando com o Bars, por mais que ele tenha enrolado pra falar que ele não fez nada, mas ele deu a entender que ele realmente não fez nada, que ele realmente não tinha intenção nenhuma com essas garotas. Ele parecia ter consciência limpa quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, ele deu a entender que podia ser que tivesse mensagens comprometedoras. Então ficou uma coisa estranha no ar. Logo em seguida, eu e o Gui fomos falar com uma dessas garotas, que é a mais nova envolvida. A gente foi call com ela e a gente conversou sobre tudo. Ela mostrou pra gente algumas prints e a gente conversou sobre como teria sido essa relação que eles tiveram. Da visão da garota, ele era só um cara com quem ela conversava, sei lá, um youtuber que ela gostava de ver vídeo e tinha contato. Não existia uma intimidade, não existia nenhuma conexão muito grande ali que desse a ele a liberdade de fazer piadas tão, assim, né, invasivas, por assim dizer. E aí ela mandou um print pra gente, que é muito fácil de se provar a veracidade, caso ela queira, e eu acredito que, muito provavelmente, nos próximos dias, esse print vai aparecer pra geral com a prova de que ele é real, que não é muito difícil de provar, mas é o seguinte. Nessa conversa, ela diz assim pra ele, o Enx e o Stott, vocês não dormem? Por quê, hein? KKKK. E ele responde, eu fico impressionado como você fala com todo mundo simultaneamente. E ela respondeu, eu não falo, eu sigo vocês, KKKK. Aí eu vejo, tá ligado? E ele disse, aham, safadinha. E esses nude que me mandaram aqui seu, mandou pra quem? E ela respondeu ele, kkkk, o paia é que nem pode me zoar com isso. Eu não mando nude, kk. E a resposta do Bars pra isso foi, uma pena, nhã. Eu desafio vocês a pensarem em um contexto que tá tudo bem você falar essas coisas pra uma garotinha de 13 anos. Se ela quiser hoje, ela vem pra mim, ela vem no meu WhatsApp, que ela tem meu contato, ela prova facilmente que ela realmente tem essa idade. Isso aqui não tem justificativa. Se alguma menina de 13 anos fala pra você assim, eu não mando nude pra ninguém. A resposta óbvia deveria ser, faz o certo, não é? Afinal, você tem 13 anos, você é uma criança, você não tem nada que ficar mandando foto pelada pros outros. A sua resposta deveria ser qualquer coisa menos, poxa, que pena. Então, assim, eu acho bem difícil de não ter culpa no cartório, no caso do Bars. No mínimo, ele fez comentários muito inapropriados. No mínimo, ele foi querer falar gracinha, sabe Deus a troco de quê? Ao que tudo indica, ele não tem fotos, não trocou fotos com nenhuma dessas garotas, mas não quer dizer que ele não fez nada de errado também. Diz ele que apagou todas as conversas, então fica difícil até pra ele tentar provar que não fez isso. O que mais me irrita nessa situação é que não tem nenhum adulto responsável envolvido. Os pais das garotas não estão envolvidos, a polícia não está envolvida, nenhum órgão do governo de proteção ao jovem e adolescente está envolvido em investigações, não tem absolutamente ninguém preparado para lidar com isso, realmente envolvido nessa situação. É um monte de adolescente e criança tentando resolver isso com um videozinho no YouTube. Alguns acham que vão crescer fazendo isso, outros acham que vão ser algum tipo de herói fazendo isso, mas no fim é um monte de adolescente mexendo com uma coisa muito séria, sem ter a mínima capacitação pra tal. O resultado é que eu falo com a menina, ela tá nervosa, porque tem medo de aparecer na internet o nome dela, tem medo de sofrer hate, tem medo de chegar nos pais de uma forma inapropriada e aí ela sofrer em casa.
Eu não gosto do que tá acontecendo na comunidade hoje. Virou uma questão de caça às bruxas. Isso é um show. O que tá acontecendo é um show de horrores. Pra todo mundo ficar... Pega o Bars, coloca ele lá na pilastra, taca fogo nele, sabe? É basicamente isso, é um show de horrores. Não parece que alguém se importa de fato. O foco não é como tá a garota, ninguém se pergunta se ela tá bem. O foco é, ela não queria não? Será que ela não fez isso porque ela quis? Ou o Bars é um monstro, vamos acabar com a carreira dele, esse lixo, eu sempre soube que ele era um lixo. No fim das contas, ninguém realmente se importa com a seriedade que a situação tem. Algumas pessoas falaram, mas se a gente leva pros pais, às vezes pode ser pior, porque os pais vão tomar atitudes mais drásticas. Essas meninas tiveram sorte que o Bars não era necessariamente um predador pedófilo. Porque se ele fosse, essa situação poderia ter sido muito pior. A única coisa boa dessa história é que aparentemente elas estão bem. Se alguém se importa aí, afinal, como elas estão bem. Aparentemente não teve muitos traumas, não teve troca de fotos. Elas só estão com medo, né? Porque, querendo ou não, essa situação acaba deixando elas assustadas. É muita exposição. Então é normal que elas estejam um pouco assustadas. Mas eu acredito que a longo prazo elas vão ficar tranquilas com isso. Então se alguém aí ainda liga, né? Alguém lembra que existem pessoas vítimas aí, elas estão bem, tá, galera? Mas é isso, essa situação é estressante. Eu precisava falar sobre isso porque eu já tô por aqui. Essa comunidade nem existe mais, virou uma rinha de víboras e cobras. E honestamente, se você tem vontade de criar um canal, faz do teu jeito, no teu canto. Porque ficar querendo se envolver com pessoas que você nem sabe quem são só porque elas têm número, no fim das contas, aparentemente pode ser a pior opção que você pode ter. Desculpa pelo vídeo muito sério e talvez o clima meio pesado. Essa semana a gente vai voltar com os vídeos mais divertidos. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima.